Olá! Hoje celebramos a quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Acompanharemos agora o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, do versículo 11 ao 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um, e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam, e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste, colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A parábola do homem nobre que parte para receber um reino é uma narrativa que ilustra a vinda de Jesus Cristo e a expectativa do reino de Deus. No contexto em que foi contada, os ouvintes acreditavam que o reino se manifestaria imediatamente com a chegada de Jesus a Jerusalém, especialmente devido aos milagres que ele realizava. No entanto, Jesus esclarece que o reino de Deus não é algo visível e que ele deve primeiro retornar ao Pai antes de estabelecer esse reino. Na parábola, um homem nobre vai a uma terra distante para receber um reino e depois voltar. Este homem representa Jesus, que, embora tenha se tornado homem, é nobre por sua origem divina e por ser descendente de Davi. A terra distante simboliza a condição humana e a separação de Deus, enquanto a ascensão de Jesus ao céu representa sua preparação para retornar em glória. São Cirilo de Alexandria explica que o homem nobre confia a seus servos minas, que simbolizam as responsabilidades e dons que ele concede aos seus seguidores. Cada servo recebe uma mina e é instruído a negociar enquanto o nobre está ausente. O número 10 é mencionado como um símbolo de perfeição, e as minas representam a lei e a graça que foram dadas aos servos para que pudessem multiplicar o que receberam. Os servos que multiplicam suas minas são elogiados e recompensados, enquanto o servo que esconde sua mina é criticado.
Este último representa aqueles que não utilizam os dons e responsabilidades que receberam, alegando que não é necessário compartilhar ou pregar a mensagem do reino. Santo Agostinho enfatiza a importância de agir e produzir frutos com o que foi confiado, refletindo a expectativa de que os seguidores de Cristo devem trabalhar para expandir o reino de Deus. A narrativa também menciona a rejeição que Jesus enfrentou por parte dos judeus, que, ao renunciar ao seu reino, escolheram a autoridade de César. Isso é ilustrado pela hostilidade dos cidadãos do nobre, que não queriam que ele reinasse sobre eles. A parábola conclui com a volta do nobre, que, após receber o reino, recompensa aqueles que foram fiéis e produtivos, enquanto os que não fizeram nada com o que receberam enfrentam consequências. São João Crisóstomo reflete que a parábola do homem nobre é uma reflexão sobre a vinda de Cristo, a natureza do reino de Deus, a responsabilidade dos crentes em multiplicar os dons recebidos e a importância de agir em fé e obediência. A mensagem central é que cada um deve ser diligente em sua missão, utilizando os talentos e oportunidades que Deus lhes deu para promover o seu reino na terra. O texto também aborda a importância da responsabilidade e do uso adequado dos dons recebidos de Deus, utilizando a parábola das minas. A parábola ilustra como os servos devem prestar contas ao Senhor sobre o que receberam, enfatizando que aqueles que utilizam bem seus talentos e riquezas espirituais são recompensados, enquanto os que não fazem nada com o que receberam são condenados. São Gregório Magno menciona que os servos que entram no rebanho do Senhor são aqueles que conhecem a lei e a graça, representados pelos 10 mandamentos e pelos 5 livros da lei. A diversidade dos preceitos e das escrituras enriquece a compreensão espiritual, formando uma cidade de pensamentos eternos, onde a união é baseada em uma mesma lei. O texto critica a atitude de alguns que, por medo ou preguiça, não se dedicam a pregar e a ajudar os outros, escondendo assim os dons que receberam. A figura do servo que esconde a mina em um lenço simboliza a inatividade e a falta de zelo em aumentar o que lhe foi confiado. A condenação do servo preguiçoso é clara: ele é chamado de mau servo por não cumprir seu dever e por sua arrogância em criticar o Senhor. A parábola também destaca que, enquanto os servos que multiplicam suas minas são elogiados e recompensados, o servo que não faz nada com o que recebeu perde até mesmo o que tinha. Santo Ambrósio ensina que, em questões divinas, não basta conservar os dons, é necessário aumentá-los e utilizá-los para o bem dos outros e para a glória de Deus. Além disso, o texto menciona que a pregação do Evangelho e a prática das virtudes morais são essenciais. Aqueles que recebem a palavra de Deus têm a obrigação de não apenas guardá-la, mas também de compartilhá-la e aplicá-la em suas vidas. A falta de ação resulta em perda, enquanto a diligência e o esforço são recompensados. Por fim, a parábola conclui com a menção dos inimigos do Senhor, que não quiseram aceitá-lo. A condenação deles é uma advertência sobre as consequências de rejeitar a autoridade divina. São Tomás de Aquino ressalta que tanto o Pai quanto o Filho atuam em unidade, e a rejeição de Cristo é vista como uma grave transgressão. Em resumo, a mensagem central do texto é a importância de usar os dons recebidos de Deus de maneira ativa e produtiva, enfatizando a responsabilidade individual de cada um em relação à sua fé e ao seu papel na comunidade. A parábola das minas serve como um poderoso lembrete de que a inatividade e a preguiça espiritual levam à condenação, enquanto a diligência e a multiplicação dos talentos são recompensadas. Hoje fiz uma explicação um pouco diferente do que estava acostumado. Favor deixar sua percepção aqui nos comentários. Até amanhã!